Alô, você é concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, uma aula de matemática financeira, nós vamos falar sobre taxas. Taxas de juros, galera. E nós dividimos esse segmento, esta aula, em duas etapas. Numa primeira etapa, nós vamos falar sobre taxa de juros no regime de capitalização simples. E no segundo momento, taxa de juros no regime de capitalização composta. É importante que a gente entenda a diferença de atuação, de comportamento, de tratamento que deve ser dado à taxa no regime de capitalização simples e o tratamento que deve ser dado a ela no regime de capitalização composta. Tranquilo? Vem comigo aí para nós iniciarmos nossa aula, galera. Então, taxa de juros, regime de capitalização simples. O que nós vamos abordar nesta aula? Nós vamos dar alguns conceitozinhos, né, de taxas para a gente ficar bem inteirado disso, conceituar, né, as taxas no regime de juros simples. Vamos também calcular taxa média, que também é uma questão muito cobrada em concurso público, tá? Cálculo da taxa média de juros. E diga-se de passagem, não é muito abordado às vezes no estudo, né, quando você fez lá seu estudo, não é muito abordada a parte da taxa média, trabalha-se só com taxas. E por fim, resolver alguns problemas envolvendo taxa de juros. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então vamos lá. Iniciando falando aí sobre a taxa de juros, nós temos o seguinte: o que é essa taxa de juros? Precisamos entender esse processo. Taxa é a relação que existe entre juros e capital. É ela que vai correlacionar esses dois, né? A relação existente entre eles é chamada de taxa de juros. Então, é uma taxa que vai ser aplicada ao capital para produzir um determinado valor que nós chamamos de juros. Ou seja, é a relação entre juros e capital aplicado na unidade de tempo. Refere-se a uma unidade de tempo. Toda vez que você ver uma taxa, você vai verificar que ela vai ter que obrigatoriamente estar associada a uma unidade do tempo. Porque a taxa por si só, sem ter essa associação, ela é meio vaga, né? Porque e aí, uma taxa de 5%, mas espera aí, 5% é o quê? Esse 5% pode ser ao dia, ao mês, ao bimestre, ao semestre, ao ano, enfim, dependendo de qual unidade de tempo ela está associada, ela vai resultar num determinado valor. Então, por isso, torna-se necessário ela estar sempre associada a uma unidade de tempo, tá? Como exemplo, 10% ao mês. Então, a gente sabe que esta taxa ela vai ser incidida a cada período de um mês ou 30 dias. Beleza? Bom, as taxas elas podem se apresentar de duas formas. Tá? Ela pode apresentar na sua forma unitária ou na sua forma percentual. É comum você ouvir ou ver a taxa expressa dessas duas formas. A forma percentual é quando ela é indicada com aquele símbolo de porcentagem, né? Exemplo, 5%. Ok? Então, essa aqui é uma representação da taxa percentual. Veja bem, a gente fala taxa de porcentagem, por quê? Porque aquela unidade, aquele valor que está sendo apresentado, ele vai ter que ser dividido por 100, porque ele é porcento dividido por 100. Por isso que essa simbologia aqui. E a outra forma de nós representarmos uma taxa é dita de unitária. É a taxa que nós empregamos no cálculo. Na hora de efetivamente efetuarmos o cálculo, nós usamos a taxa unitária. O que é a taxa unitária? É a unidade indicada dividida por 100. Então, esse 5 dividido por 100 dá 0,05. Então, observe que agora o símbolo de porcentagem não apareceu mais. Por quê? Porque nós já fizemos essa conversão. Dividimos por 100, então ela passa a ser chamada de taxa unitária. Beleza? Bom,
Os números que expressam as taxas de juros são acompanhados de uma expressão que indica a temporalidade da taxa, né? A gente já falou sobre isso. Essas expressões, elas são abreviadas, tá? Então, eu tenho uma taxa que pode ser diária, mensal, bimestral e assim por diante. Obviamente que na hora do exercício, ele não vai dizer para você, não é comum aparecer escrito 10% ao trimestre. Às vezes aparece, mas geralmente ela é acompanhada de uma abreviatura. Então vamos agora ver essas abreviaturas para que a gente se familiarize com ela. A primeira é AD. AD quer dizer ao dia. Depois AM quer dizer ao mês. AT quer dizer ao trimestre. AQ quer dizer ao quadrimestre. AS quer dizer ao semestre e, por fim, AA quer dizer ao ano. Então, preste muita atenção nessas abreviaturas, que elas aparecerão aí com uma certa regularidade na hora de nós resolvermos os exercícios. Beleza, né? Já sabemos o que é a taxa de juros, já sabemos que ela está associada a uma unidade de tempo e já vimos como que se abrevia essa unidade de tempo, né? Bom, a taxa de juros I e o tempo N deverão estar expressos na mesma temporalidade, em forma compatível. O que quer dizer isso, professor? Na hora de nós resolvermos qualquer exercício no regime de capitalização, seja simples ou composta, mas no nosso caso aqui mais especificamente simples, toda vez que nós formos aplicar um determinado capital a uma taxa e a um tempo, essa taxa e esse tempo, elas têm que estarem associadas a uma mesma unidade. O que quer dizer isso? Que se a taxa é mensal, o tempo tem que ser mês. Se a taxa é diária, o tempo tem que ser dia. Se a taxa é semestral, o tempo tem que ser semestre. Se a taxa é anual, o tempo tem que ser anual. Compreendem isso? Isso que quer dizer mesma temporalidade. Taxa e tempo. Professor, e se isso não acontecer? Se elas não estiverem na mesma unidade? Aí nós vamos ter que fazer algumas conversões, transformar taxa ou transformar tempo. No regime de capitalização simples, não existe grandes complicadores com relação a isso. As observações maiores é no regime de capitalização composta. Então, no regime de capitalização simples, como é uma capitalização onde graficamente nós dizemos que a sua representação é linear, o que quer dizer isso? Quer dizer que a taxa e o tempo, elas vão ter uma certa proporcionalidade. Elas crescem proporcionalmente. Tranquilo? Bom, assim se a taxa I for expressa em anos, o tempo também deverá estar em anos. Se a taxa de juros for expressa em meses, o tempo também deverá estar em mês e assim sucessivamente. Beleza, né? Bom, toda operação de taxas envolve duas situações, ou melhor, dois prazos. O primeiro é o prazo que se refere à taxa. E o segundo é o prazo que se refere à capitalização. Então, todas as vezes que nós estivermos analisando uma operação, seja de investimento, de empréstimos, aplicação, seja lá o que for, nós vamos ter duas situações que têm que ser observadas. A primeira é a taxa, o prazo da taxa, quer dizer, qual é a temporalidade que ela está associada. E outra é o regime de capitalização. Porque quando a gente fala regime de capitalização, é a forma em que os juros serão calculados. Então, se eu digo capitalização diária, os juros vão ser calculados dia por dia. Se eu digo capitalização mensal, os juros serão capitalizados mensalmente. Depois de 30 dias, depois de um mês, calcula-se o juro. Depois de mais um mês, calcula-se os juros novamente. E assim sucessivamente. Se é semestral, vou passar um período do semestre, aí eu calculo o juro. Aí passa outro semestre, aí que eu calculo os juros. Entendem isso? Isso que quer dizer período de capitalização. Então é muito importante que a gente esteja antenado e compreenda esse contexto. O prazo que envolve a taxa e o prazo de capitalização, que vai ser a incidência do cálculo dos juros aí, ok? Segunda situação aqui é necessário para o uso de fórmulas da matemática financeira expressar esses prazos
diferentes na mesma base de tempo. É aquilo que a gente já falou. Se acaso o prazo da taxa for diferente do prazo de capitalização, nós temos que fazer essa sintonia entre eles de mesma base de tempo. No regime de juros simples, diante de sua própria natureza linear, é aquilo que eu disse, eles crescem numa proporcionalidade. Essa transformação é processada pela denominada taxa proporcional de juros. Por isso a palavra proporcional. Que quando a gente fala que a relação é linear, então existe uma proporcionalidade. O que é a proporcionalidade? Se aumenta um, o outro aumenta. Se diminui um, o outro diminui. Isso que é proporcionalidade. Ok? Bom, também chamada de taxa linear. Essa taxa proporcional é obtida da divisão entre a taxa de juros considerada na operação e o número de vezes em que ocorrerão os juros, que é os períodos de capitalização. Então é dessa forma que nós vamos fazer para poder fazer essa relação entre prazo de capitalização e prazo da taxa. Ok? Nós vamos detalhar mais essa informação aqui. Taxa proporcional e taxa equivalente, ok? São nomes muito comuns no estudo da capitalização simples. Você vai ver... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você, um convite muito especial para você que está estudando para o concurso aí da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina, para o cargo aí, um cargo aí maravilhoso de auditor fiscal da Receita Estadual. Nós aqui da Lá Concursos, em 2018, nós entramos aí para valer, super competitivo em concursos de carreiras fiscais. Então nós temos hoje aqui no site, né? Temos um site aqui bem específico, já 5 cursos pré-editais, tá? Temos o pré-edital de Goiás, de Brasília, Bahia, Rio Grande do Sul e agora esse aqui de Santa Catarina. Nós queremos nos tornar o melhor e o maior site de carreiras fiscais do Brasil. E claro, para isso nós temos uma equipe de professores aqui top de linha. Nós não temos professores medianos aqui no nosso quadro. Vocês viram aí já a qualidade dessa aula demonstrativa, né? Professor, quanto custa? Como é que é esse programa de vocês? Gente, nesse curso nosso é o pré-edital. Todo o curso da LAC pré-edital tem um período um pouco mais longo. Este curso, nós temos um prazo de 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Professor, e o investimento? Investimento apenas 10 parcelas de R$60. Ah, professor, estou com outra dúvida. Claro, vem comigo. Olha só, professor, matriculei hoje. E daqui 3 dias, por exemplo, o edital foi publicado. Eu tenho que fazer uma nova matrícula no pós-edital? Não, pode ficar tranquilo, porque se o edital for publicado dentro do prazo de acesso, nós faremos todos os ajustes a custo zero para vocês, mas tem que estar dentro do prazo de acesso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês aqui na Lá Concursos. Nós estaremos juntos nessa caminhada aí para você alcançar o tão sonhado cargo público de auditor fiscal da Receita Estadual. Ah, último recado, já ia esquecendo. Todas as segundas-feiras, nós aqui da Lá Concurso, no nosso canal do YouTube, nós temos uma live com o nosso coordenador de carreiras fiscais, o professor André Fantoni, que ele vai sempre explicar, dar informações, notícias, dicas, aulas, aulões, revisões para a carreira fiscal. Todas as segundas-feiras, às 19h30. Então, peço as gentilezas que se inscrevam no nosso canal e seja nosso seguidor no nosso Instagram, porque nós transmitimos por esses 2 canais, Instagram e YouTube. Bacana, meus amigos? Um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau, obrigado. Clique lá.